boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de março, nós estamos dando início à oficina de redação, né? A ideia geral é a gente se reunir uma vez por mês, em conjunto, para trocar experiências e produzir conhecimento conjuntamente, sobretudo compartilhar expertises, né? Ou seja, para otimizar o nosso trabalho, né? A oficina de hoje versa sobre a redação de forma geral e também algumas ideias que a gente vem testando e experimentando ao longo desses quase 20 anos de trabalho na pós-graduação, né? E que eu acho que elas precisam ser sistematizadas, e nesse sentido eu gostaria de compartilhá-las com vocês e ter também o retorno de vocês, né? Ou seja, testar essas ideias um pouquinho com vocês, né? Eu preparei uma espécie de um PowerPoint que contendo as principais ideias. Então, à medida que eu for apresentando, se vocês quiserem interromper ou fazer um comentário ou algum esclarecimento, é só acionar pelo microfone, tá bom? Vamos lá. Então, deixa eu abrir isso aqui. Então, a ideia é nós subsidiar o processo de confecção de trabalhos acadêmicos e favorecer o processo de elaboração do plano de redação de vocês. Procedimentos, a aula baseia-se em duas estratégias, né? Apresentação de conteúdos e exercícios práticos. Né? Então, a estrutura da oficina, o que é a redação, os princípios, a etapa de redação e exercícios práticos, né? Então, o que é a redação, né? Bem, a definição de redação científica constitui uma comunicação de descobertas científicas. Então, sempre que a gente vai escrever cientificamente, né, fazer uma comunicação, seja ela através de um banner, seja ela através de um resumo, né, seja ela de uma comunicação oral, um artigo, mesmo um livro, né, a gente sempre tem que ter claro que o principal da comunicação científica é a natureza da nossa descoberta, né? Então, a ideia de que a originalidade da nossa descoberta é o que realmente conta, né? É o que contribui do ponto de vista científico, né? E a redação científica ela está presente em vários dispositivos acadêmicos, né? Fichamentos, resumos, resenhas, TCCs, dissertações, teses, né? Artigos científicos, né? Então, em todos eles, né? Em todos eles nós temos presentes a redação científica, né? Ou seja, a redação científica, ou melhor, acho que é o contrário, a redação científica, ela está presente, né? Ela está presente em todos esses dispositivos, né? Ou seja, ela toca a maior parte da nossa atividade, né? E ela atravessa a maior parte das coisas que a gente produz discursivamente, né? E, portanto, ela não é só uma coisa que a gente pratica nos artigos científicos, né? Não é somente que a gente pratica em artigos científicos ou
nos trabalhos que a gente está produzindo, né? Mas também ela tem que ser exercitada nos fichamentos, nos resumos, nas resenhas, em todos os trabalhos, né? Ela tem que estar, de certa forma, automatizada, né? Ela tem que fazer parte da nossa rotina acadêmica, né? Então, né, o que vocês veem aqui? O que vocês estão vendo aqui? Vocês podem me dizer? Rosto? Um rosto, ou um smile, né? Que nem as pessoas começam de é uma marca. Mas o que é um smile, né? Smile é um conjunto de quê? De círculos, né? Então, quando a gente abstrai o smile, né? Quando a gente não é capturado pelo significado, o que fica do smile? Né? Fica um conjunto de círculos. Nós temos o que ali? Né? Nós temos um meio círculo, né? Nós temos um meio círculo, nós temos um grande círculo e quatro pequenos círculos, né? E à medida que a imagem vai avançando, a gente percebe que o smile, na verdade, é o quê? É uma combinação de círculos. Então, se a gente fosse descrever o que é o smile, a gente poderia dizer, olha, o smile é uma combinação de círculos, né? A pessoa fez um círculo grande, depois fez uma metade e assim por diante, né? E a redação, ele tem também esse princípio, né? Que a ideia da redação é a gente sair da palavra e a gente abstrair um pouquinho o que a gente tem para dizer, né? Então, é um smile, né? Então, a redação também é assim, né? Se a gente imaginar, olha, nós temos frases, nós temos parágrafos, nós temos seções, nós temos capítulos, nós temos tese, né? Também é um conjunto de relações, né? Ou seja, é uma conexão entre diversos aspectos, né? Nós temos um capítulo, que é 1.1, nós temos 1.1, que é sessões, nós temos o primeiro parágrafo e nós temos a frase 1, né? Portanto, como o Smile, uma tese também é um conjunto de... A gente pode abstrair ela, né, do conteúdo e da sucessão de palavras e entender ela como formada de algumas partes características, né? Então, o sentido geral da redação é a gente ter sempre esse plano de conjunto, né? Quando a gente vai escrever alguma coisa do ponto científico, a gente tem que ter sempre essa visão panorâmica, né? Tem que ter uma visão geral de onde começa e de onde termina, né? Então, por causa disso, sempre insisto para vocês que o texto científico ele tem que ser pré-fabricado, né? Ele tem que ser como uma casa. Tu pode pré-fabricar o texto, né? Se você conseguir abstrair ele, né? Bom, um artigo frequentemente tem o quê? Ele tem um padrão, né? Ele tem um modelo IMRA, né? Que é introdução, métodos, dados e discussão, né? Então, se a gente traduzir isso para o nosso modelo aqui, ele tem uma introdução, 3 partes e uma conclusão, né? É basicamente isso, né? Então, uma tese é a mesma coisa, né? Ela tem entre 4 e 5 capítulos, uma dissertação tem 3 capítulos, né? Então, a gente tem isso na cabeça. Então,
redigir é encapsular ideias, né? Tem frases, de frases nós vamos a parágrafos, de parágrafos nós vamos a seções, de sessões nós vamos a capítulos e nós chegamos na tese. É que nem uma boneca russa, né? Ou seja, cada um desses movimentos, eles devem estar conectados, né? Ou seja, nós pensamos a frase, nós pensamos o parágrafo, nós pensamos a seção e nós pensamos o capítulo, né? Então, quando vocês estão escrevendo a frase, vocês não podem perder de referência à tese, mas também quando vocês estão na tese, na estrutura geral, vocês não podem esquecer da frase, né? Nós vamos das microestruturas às macroestruturas e das macroestruturas às microestruturas, né? Então, uma tese, né, um trabalho acadêmico, uma dissertação qualquer, é um jogo de montar, né? Ou seja, nós temos que montar um texto. Então, esse que é o grande desafio, né? E para montar um texto, né, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que escrever é difícil. A melhor, que nem diz aqui esse texto, né? A melhor maneira é praticar, especialmente com a ajuda de um parceiro. A maioria das pessoas acha difícil editar sua própria escrita. Eu também. Nosso cérebro sabe o que queremos dizer e nos faz acreditar que o que queremos dizer e nos faz acreditar o que queremos dizer e nos faz acreditar que o que colocamos no texto, no papel, é exatamente o que pretendíamos. O que significa isso? Significa que quando a gente lê muito material, né? A gente lê um livro para escrever sobre desastre, 2 dias para escrever sobre desastre, 3 livros para escrever sobre desastre. Bom, afinal das contas, a gente vai escrever um parágrafo, uma frase, uma seção, na nossa cabeça está claro, porque nós temos todo o contexto de referência da leitura, né? Isso está quente na nossa cabeça. Agora, para o leitor que não tem esse contexto de referência textual, que não lê os mesmos textos no momento que a gente leu, pode ser que não entenda o que você quer dizer. Então, a nossa memória, né, o nosso cérebro, ele nos trai constantemente. O que está claro para a gente pode não estar para o leitor. Então, nós somos constantemente enganados por nós mesmos, né? Olha, o que eu escrevi faz sentido, né? Mas faz sentido porque eu li 1, 2, 3, 4 livros sobre o assunto. Então, para mim, o que eu estou dizendo, eu consigo entender, porque eu li aquele material, mas o leitor, o avaliador, o membro da banca, o parecerista da revista, como é que é o debatedor numa comunicação científica, ele não necessariamente lê os mesmos textos, e se leu, não leu no mesmo momento que vocês, né? Então, ele padece da curva de esquecimento, né? Frequentemente, a gente, depois de um dia, a gente esquece ali entre 60% e 70% do que a gente leu, né? Então, imaginem, eu li um texto quando eu estava na graduação, Habermas, e eu vou ler o trabalho de vocês, né? Faz sentido para vocês, não faz para mim, né? Isso, paradoxalmente, eu encontrei num livro de matemática, né? Então, o importante é saber quem é o editor de vocês, né? Quem vai ler com atenção o texto de vocês. Então, um texto científico é um encadeamento de frases, orações, períodos, parágrafos, tópicos e capítulos, né? A principal virtude de um texto científico é a coerência, né? Um texto somente pode ser considerado coerente se suas ideias, fatos e opiniões estiverem expostos de forma ordenada. Assim, ocorre na redação científica, na qual essa sequência se repete em cada etapa do trabalho, ou seja, a sequência expressa o resumo, no resumo deve estar detalhada na introdução, bem como deve prosseguir no desenvolvimento. As considerações finais devem abordar os aspectos essenciais do artigo na mesma ordem e forma apresentadas no desenvolvimento. Então, a gente vai
da introdução, né, da parte mais geral para o específico, né, como se a gente né, se a gente imaginar assim, né, estão me vendo aí? Então, se a gente imaginar assim a introdução, né, essa introdução, esse aqui é o corpo do trabalho, né? Esse é o corpo do trabalho, que pode ser um capítulo ou uma seção, né? De um texto, mas, né? A conclusão, ela é ao contrário, ela inverte as considerações finais, ela inverte a introdução. Enquanto aqui a gente vai do geral para o específico, do geral para o específico, na introdução nós vamos do específico ao geral, né? Então, você está conectando a ideia 1 aqui, melhor, você está conectando a ideia 1 com a ideia 1 aqui. Você faz essa conexão aqui, né? E aqui, né? Então, é um pouco isso que a gente tem que sempre ter em mente, né? Essa relação de... Estão vendo bem aí? People? Para mim está longe, está bem pequenininho. Agora. Tá longe para vocês? Mas aqui deu para entender. Tá. Então, vamos voltar para lá. Então, né? Essa característica do texto científico. Vamos ver os princípios, né? Principais características da redação de uma tese, uma dissertação. Primeiro, a objetividade, né? Evitar significados dúbios e palavras difíceis de serem compreendidas pelo interlocutor. Concisão, evitar o excesso de palavras e de ideias repetitivas do que se pretende dizer. Clareza, evitar comentários redundantes e irrelevantes. Perguntem assim, se eu tirar isso aqui, compromete o entendimento da minha dissertação? Se vocês acharem que sim, tire. Concisão. Se perguntem, como eu posso dizer de maneira mais simples? Né? Precisão. Evitar rebuscamentos e prolixidade. O que significa isso? Quando a gente lê um texto do Bourdieu, ele escreve muito bem, Habermas também, né? Então, a gente leu 2, 3, 4 livros do Bourdieu, a gente sai meio que escrevendo como Bourdieu. Nosso texto fica incompreensível, né? Então, a ideia geral, a principal, do ponto de vista estético, a principal característica de um texto científico é a clareza, né? A imparcialidade, né? Evitar posicionamentos, né? Que não estejam amparados em evidências, né? Muitas vezes a gente está escrevendo um negócio e a gente torce no texto, né? É como se a gente vestisse a camiseta de um time, né? Ah, beleza, tô escrevendo sobre os desastres, né? Eu sei que o padrão econômico de ocupação do Vale do Itajaí tem favorecido a produção de desastres, né? Então, eu gostaria que os dados dissessem isso, mas eles não dizem, né? Então, eu faço o texto falar isso subjacentemente. Então, cuidar também com isso, né? A impessoalidade também, né? Ou seja, evitar os pronomes pessoais, vocês sabem, né? Então, é um pouco isso, né? Sim.
certamente eles são válidos, esses princípios. Porém, olhem, não sei se vocês já ouviram falar do ateliê, né, o oficina de literatura potencial, né? Existe um grupo chamado Olipo, né? Que é uma série de escritores franceses, e eles escreviam com restrições, né? Ou seja, quando a gente vai escrever, o texto é como um câncer, né? A gente poderia incluir todas as coisas. Imagine um texto completamente aberto, todas as coisas estão conectadas ao mesmo tempo. Não sei se vocês conseguem entender, né? Então, beleza, eu estou escrevendo sobre desastres, mas desastre está ligado à economia, está ligado à cultura, está ligado também a Timbó, a forma como a minha família... Ou seja, as coisas não são separadas, né? Na realidade, a realidade é tudo conectado, né? Então, escrever e estabelecer restrições, proibições, né? Então, esses escritores, eles escreviam com restrições, né? Por exemplo, o Raymond Queneau, ele escreveu uma história, né? Um episódio de 99 formas diferentes. Já o Georges Perec, no livro A Disparição, ele escreveu um romance inteiro sem nenhuma vogal E, que é muito frequente na língua francesa. Vocês se dão conta disso? Que escrever um livro inteiro sem usar a vogal E? Qual é que é a estratégia do Olipo? A história do Olipo é estabelecer restrições, né? E é um pouquinho sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Ou seja, redigir é abstrair. Uma frase, um parágrafo, uma seção, um capítulo, uma tese, a redação é abstração, né? Redigir não é um processo de inserir uma ideia do texto, mas de retirar, que nem eu estava dizendo para vocês, né? É uma forma de estimular a criatividade e impor limites para a gente, né? Proibições libertam, né? A gente precisa de um padrão quando a gente escreve, né? Ou, portanto, a gente precisa escrever uma espécie de uma máquina de restrições, né? A gente estabelece algumas restrições e isso facilita o nosso processo de redação, né? Então, o processo de redação é estabelecer determinados parâmetros, né? Sei lá, 15 linhas, ou não usar E, ou começar todas as frases com todavia. Vocês conseguem entender? Qualquer tipo de restrição, mas elas têm que existir, né? Então, senão, a maior parte da nossa experiência é uma espécie de síndrome de Chico Xavier, né, que eu falo para vocês, né? A gente lê um monte de texto, né, põe na cabeça, né, depois começa a redigir, né? Como se a gente pegasse o material, né, jogasse dentro de um balde, né, depois pegasse esse balde e jogasse dentro do texto, né? Então, na realidade, a gente leu 5, 6 livros, né? E a gente vai usar o quê? 4, 5 ideias? Ler 5 livros, assim, no ritmo que as coisas estão, a gente levaria o quê? 2 meses? Né? Vocês conseguem entender? Muitas vezes para subutilizar a informação e muitas vezes nos atrapalhar, porque eles nos poluem a nossa forma de pensar, né? Então,
que eu tenho proposto para vocês é inverter o processo, né? Escrever para ler e não ler para escrever, né? Então, duas regras simples, né? Do geral para o específico, né? E frases curtas e parágrafos longos, né? Então, por quê? Porque é mais fácil de controlar o texto, né? Um exemplo, né? Vejam um texto possível. A cultura digital compreende um desafio para as sociedades contemporâneas na medida em que, modificando a forma como as pessoas se relacionam entre si, mas também com o mundo, transformando não somente as relações pessoais, mas também as relações profissionais, recreativas e afetivas de milhares de pessoas nos últimos 30 anos, causadas principalmente pela diminuição do preço e do tamanho dos computadores, mudando assim a forma como as pessoas percebem a si mesmo e o mundo, né? Agora, pense da seguinte forma: a cultura digital compreende um desafio para as sociedades contemporâneas. Ponto. Isso acontece porque redefiniu a forma como as pessoas se relacionam entre si, mas também com o mundo. Esta transformação diz respeito não somente às relações pessoais, mas também profissionais, recreativas e afetivas. Este processo afeta milhares de pessoas nos últimos anos, tem afetado milhares de pessoas. Isto acontece principalmente pela diminuição do preço e do tamanho dos computadores. Portanto, os computadores modificaram a forma como as pessoas percebem a si mesmas e o mundo. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Se eu tirar essa frase ali do meio, eu tenho que reescrever o parágrafo. Agora, se eu tirar essa frase aqui, eu não perco a estrutura do parágrafo. Então, quanto mais curtas as frases, né, mais fácil é para controlar o texto, né? Então, se eu elimino isso, se eu eliminar essa parte aqui, ó, se eu tirar essa parte aqui, eu tenho que obrigatoriamente reescrever todo o parágrafo, né? Agora, se vocês forem para uma orientação e o orientador ou o revisor do trabalho de vocês não gostar dessa frase aqui, né? E ele não concordar com ela e pedir para vocês tirarem essa frase, o parágrafo de vocês não está comprometido e, portanto, não fica muito difícil vocês modificarem. E assim serve para uma imagem, para uma figura, para um dado e assim por diante. Então, economiza tempo e diminui retrabalho para vocês. Então, né, imagine só, um texto é um pouquinho isso, né? Nós tem a abrangência da ideia, né? A primeira frase ela é mais geral, né? E a última ela é mais específica, né? Então nós vamos de onde, né? Nós vamos do geral para o específico, né? Primeira frase ela é frequentemente mais abrangente e ela abre o parágrafo. A segunda, ela tem uma abrangência menor, porque ela tá limitada pelo escopo da primeira. A terceira está limitada pelo escopo da segunda. A quarta ela nunca pode, a quarta nunca pode ultrapassar a terceira. A quinta nunca pode ultrapassar a quarta. A sexta nunca pode ultrapassar a quinta. A sétima não pode ultrapassar a sexta e, portanto, a gente conclui, né? Portanto, o que é um parágrafo, né? Um parágrafo é a condensação de uma ideia, né? Então, é a mesma coisa que a gente... de serviço, mas eu vou tentar
né, a estrutura de um parágrafo, né? Vocês têm que pensar, a base de vocês é a estrutura de um parágrafo. É sempre um parágrafo, né? É a unidade básica, né? Então, nós temos aqui a primeira frase, a segunda frase, terceira frase, quarta frase, quinta frase, né? Sexta frase, sério, né? Então, existe uma relação lógica, né? Por exemplo, a primeira frase apresenta a ideia do parágrafo, ela abre, né? Frequentemente, tentem construir uma frase de impacto, né? Bem construída, né? A segunda frase, a terceira, a quarta, elas vão dar consistência empírica, né? Elas vão fundamentar a primeira, né? Elas servem para quê, né? Essas frases servem para quê? Elas servem para sustentar o argumento, né? E permitir o quê? Permitir chegar à conclusão e fechar o parágrafo. Então, cada frase tem que ser pensada dentro desse tipo de estratégia lógica, né? Ou seja, eu tô, a quarta frase, em que ela contribui para fortalecer meu argumento? A quinta frase, em que ela contribui, né? Se o meu argumento está débil, como é que eu posso usar uma frase para atenuar isso? E assim por diante, né? Então, é como a gente poderia representar dessa forma, né? A primeira frase, a segunda frase, terceira frase, quarta frase, quinta frase, sexta frase, sétima frase, oitava frase, né? Você concluiu, né? Eu, quando estou escrevendo, eu penso assim, né? Eu vejo o texto dessa forma, né? Eu penso, essa ideia está ok? 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 Pronto, dá de concluir. Os meus textos, eles... já teve textos que são recusados, muitos, mas nunca por consistência, né? Então, imagine só, né? Eu escrevi um texto, né? Esse texto está organizado em parágrafos. Os parágrafos têm 11 linhas e as linhas, né? E as frases, uma linha e meia, né? Todo esse texto ele foi construído desse jeito, né? Então, a restrição deve ser autoimposta, intencionalmente consciente. Vocês devem estabelecer essa auto-restrição, né? Um mecanismo de segurança para vocês. E isso vai dotar vocês de um estilo, né? Vocês podem escrever parágrafos de 15, de 30 linhas, mas todos têm que ser de 30 linhas. Escrever um parágrafo de 15 linhas é muito difícil, tem que ter muita informação, né? E pode se tornar maçante, cansativo. Escrever um parágrafo de 3, 4 linhas, ele é muito fraco. Eu escolhi 11 linhas, porque cabem 3 parágrafos numa folha de A4, né? Então, essa é uma regra minha, mas vocês precisam vocês precisam fixar, né? Vocês precisam fixar uma restrição. Isso aqui é extremamente importante. Escrever sem restrição é sofrer. É sofrimento certo. Então, agora vamos para o plano de redação, né? Então, nós sabemos que redigir é abstrair, né? E nós sabemos que nós precisamos de restrições, né? Então, tudo começa com o plano de redação, com o projeto do texto, né? Ou com a pré-fabricação do texto.
Então, vamos imaginar a estrutura de uma tese, mas poderia ser de uma dissertação, de um artigo ou de um TCC. Então, imagine uma tese, né? Ela tem a tese, os capítulos, os parágrafos e as frases, né? É um joguinho de montar, né? Vocês podem até calcular, se vocês quiserem escrever 300 páginas de tese, quantas frases vocês vão precisar, quantos parágrafos, seções e assim por diante. E vocês podem organizar o tempo de vocês nesse sentido, né? Mas, do ponto de vista formal, né, um trabalho acadêmico ele é composto com esses 5 elementos, né? Como se fossem portas, janelas, quartos e assim por diante, né? Então, a gente vai sempre do mais amplo para o mais restrito. A gente começa pelo tema, pelo assunto da tese, depois nós vamos para os capítulos, né? E depois a gente vai para as seções e os parágrafos, né? A gente vai nesse sentido. Esse é o sentido da pré-fabricação, né? Nós vamos nesse sentido aqui, desculpa. A gente vai... Vocês veem, quem já trabalhou comigo, que a gente sempre começa definindo a estrutura. Ó, o que vão fazer? Ah, vão tratar da acetil. Beleza, ok. Então, vamos tratar em quantos capítulos? Ah, 3, beleza. E o que vão tratar no primeiro? Ah, vão tratar disso. E dentro, quantas sessões? Beleza. A gente chegou nas sessões, a gente começa a trabalhar os parágrafos. As frases são com vocês, né? Então, o trabalho de vocês, o que é? É produzir frases. Dentro, sempre tendo como foco o quê? Sempre tendo como foco o quê? Esse objetivo geral aqui, né? Então, a ideia geral dessa oficina é que vocês se tornem cada vez mais autônomos nesse sentido, né? E vocês comecem a ter confiança para produzir isso, para produzir isso, para produzir isso, né? E para produzir isso, né? É evidentemente que é mais difícil, a gente não tem a segurança, né? Estudar como professor é diferente de estudar como aluno, né? Sei disso porque também sou aluno, né? Mas vocês podem experimentar nesse sentido, né? Então, né, capítulos, seções, parágrafos e frases, né? Então, os capítulos, seções e frases, né? E depois nós temos um plano de fontes, né? De onde vêm os dados empíricos, documentais, bibliográficos, estatísticos, para escrever cada capítulo, seção e cada parágrafo, né? Nós definimos a nossa estrutura, depois nós vamos ter que buscar os materiais para alicerçar os nossos argumentos, né? Nós vamos ter que assentar as nossas ideias em determinadas evidências, né? O que diferencia a ciência da ideologia, né? Ou a pesquisa científica da propaganda ideológica é que as afirmações científicas elas devem se assentar em evidências empíricas, né? Então, depois do plano de redação, nós situamos os dados em função do plano de redação, né? Então, a gente poderia pensar assim, ó, nós temos o plano de redação e nós temos o plano de fontes, né? E os dois operando juntos, né? Eles nos permitem produzir o texto, né? Então, nós essa parte aqui é o que a gente poderia dizer que é o, digamos, é a parte teórica, né? Já essa parte aqui
né? É o que a gente poderia chamar de parte empírica, né? É claro que a gente não faz as coisas separadas, a gente vai construindo os dois ao mesmo tempo. Mas, se vocês conseguirem construir um plano de redação e um plano de fontes ao mesmo tempo, o redigir fica muito tranquilo, né? Porque vocês é só conectar os dois domínios, é só misturar os dois. E aí vocês estabelecem as regras, né? Então, o plano de redação, do plano de redação nós vamos para as fontes e das fontes nós vamos para o plano de redação, né? Ou seja, é o plano de redação que vai dizer que dados a gente precisa e do plano de fontes, né? Nós vamos para os dados, né? Nós vamos para o plano de redação, né? Ou muitas vezes a gente não encontra os dados que a gente precisa, ou a gente encontra mais dados do que a gente precisa. E muitas vezes modifica. Então, existe uma relação que é uma relação que a gente chama de co-construção dialética, né? Aqui nós vamos assim, né? As duas se completam, né? Nesse sentido, vou colocar em uma outra cor aqui. As duas, elas se completam nesse sentido. Né? Tem um trabalho de co-construção entre os dois domínios, né? Então, o plano de redação e o plano de fonte, eles operam conjuntamente, né? Nós temos trabalhado muito bem com o plano de redação, né? Porém, né? O nosso plano de fontes, ele é um pouco deficiente ainda. Nós temos alguma dificuldade nesse sentido de tratar, né? Então, uma das ideias também é para reforçar essa parte com vocês, né? Então, isso também pode tomar forma na estrutura de organização de vocês, né? Vocês têm os documentos de vocês, sei lá onde que vocês querem guardar o trabalho de vocês, né? E aí vocês, né? Salvaram o documento, né? Vocês vêm aqui, tese, documentos, né? Capítulo, vocês podem colocar até seções, né? Daqui a gente vai para os arquivos de vocês, né? Então, assim, existe uma parte gráfica, mas existe também uma parte digital da organização de vocês, né? E isso vocês têm que cuidar bastante, né? Para organizar bem os dados de vocês, né? Que vai ser uma outra oficina que é a respeito de bancos de dados, né? Então, para fazer uma fala? Claro. Para mim, o que foi assim, muito importante de ter um plano de redação, né, de ter feito ele lá bem no início, é que ele também faz com que a gente se mantenha dentro da linha geral da tese, né? Não deixa você fugir, se perder, sair do tema para outros lados, que às vezes a gente faz leituras de trabalhos acadêmicos e aí lá no meio a gente percebe que o autor viajou mesmo, que aquilo que ele falou não tem nada a ver com aquilo que devia estar tratando, né? E no caso de um plano de redação, ele mantém aquela, como se fosse aqueles livros antigamente que tinha aquela linha vermelha, né? Que costurava o livro do início ao fim. O plano de redação, ele é esse fio vermelho que costura, né?
Isso foi muito bom para mim. E essa organização que tu mostrou agora também, de organizar digitalmente ali, né, nos arquivos e tudo mais, também me ajudou no sentido de que, muitas vezes, aí você está escrevendo lá no capítulo 5 e, de repente, surge uma coisa que era lá do 3, né? Aí tu não tem que ficar lá voltando na tese toda, no texto todo, e procurar, meu Deus, onde é que está isso? Não, né? Tu pode ir lá no arquivo, coloca lá e depois você só junta tudo num arquivo geral, né? Então, para mim funcionou assim, né? Agora já quase no finzinho, mas essa coisa de manter a linha, o tema central, não é isso que eu estou fazendo, às vezes a gente tem a tendência de que, mas é tão bom isso que agora eu estou aqui escrevendo, aí o que eu tenho feito é cortar fora e guardo em um arquivo de sobras, para um dia talvez... Na realidade, o plano de redação ele pode ser visto como uma agenda, né? Exato, exato. Ele é uma agenda, ele é uma agenda cognitiva, né? O que é uma agenda, né? A agenda, ela estrutura o tempo de vocês, né? Ele distribui as atividades de vocês em função do tempo, né? O plano de redação, ele organiza a atividade acadêmica de vocês em função do texto, né? É como se vocês criassem uma agenda que tivesse estruturada não pelo tempo, né? Em horas, dias, semanas e meses, anos, né? Mas em função da organização do texto, né? Então, ele tem um outro indexador, né? Enquanto que o indexador da agenda convencional é horário, né? O plano de redação ele agencia, né? Agendacia, né? Digamos assim, ele organiza a rotina acadêmica de vocês em função da estrutura do texto, né? É a verdade, né? Maria Roseli, obrigado pelo comentário, né? Então, vamos imaginar, né? Imaginar a introdução e a conclusão aqui, né? Nós temos a introdução, né? Nós temos o capítulo 1, né? Depois nós temos a parte 1.1, nós temos a parte 1.2 e a gente tem a parte 1.3, né? Aqui, nós temos a parte 1.3, né? Cada um dessas partes aqui é um capítulo. Pode ser um capítulo de uma dissertação, pode ser um capítulo de uma tese, né? Então, é um pouco nesse sentido. E, né? Aqui está o capítulo 2, depois o capítulo 3, capítulo N, né? Então, vocês viram que aqui nós pré-moldamos o texto. Isso aqui serve para qualquer tipo de tese ou dissertação, né? Aí, no caso de uma tese, a gente faz com 2 sessões, em vez de fazer com 3, né? Beleza. A gente, em vez de fazer 3 sessões de 8 páginas, a gente faz 2 sessões de 12, né? Pouco importa, né? Importante é a gente ter essa visão de conjunto, ter essa percepção de todo, né? Nós temos a introdução geral, depois nós temos a conclusão. Então, o que é uma tese? Tendo isso, agora, o que vocês querem colocar aqui no 1, no 2 e no 3, depende de vocês. O que vocês vão colocar no 1.1, né? O que vocês vão colocar aqui? O que vocês vão colocar aqui? Aqui.
aqui ou aqui, depende de vocês, né? Depende do tipo de trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Então, a gente pode estruturar, né? Beleza, tem 50 páginas, 15, 15, 15. 3 de, né? Aí a gente, cada sessão, 5 e 5 páginas, né? 3 de conclusão, deu 50. Né? A gente nem sabe o que a gente vai escrever, né? A gente nem nos ocorre sobre o que nós vamos tratar, né? Se a gente vai falar de desastre, se a gente vai falar de ciência e tecnologia, se a gente vai falar de urbanização, a gente não sabe nada, mas a gente já sabe como vai ficar. Isso aqui é uma restrição, isso aqui é uma proibição, como também a estrutura do parágrafo. Nós estávamos trabalhando o parágrafo, agora nós estamos trabalhando a estrutura macro, né? Então, essa aqui é uma outra forma de representar a mesma ideia, né? E também vocês podem criar um diagrama nesse sentido, né? Você tem a introdução e você tem determinados assuntos que você quer colocar em relação, né? No capítulo 1 eu vou tratar do assunto 1, assunto 3, no capítulo 2 do assunto 2 e assim por diante, né? Isso permite, com base nesse tipo de estrutura, vocês gerarem esse tipo de agendamento, de controle do texto de vocês. Tá? Então, imaginem, aqui nós estamos na seção 1.1, nós temos aquelas 15 páginas, né? Nós temos o quê? 44 parágrafos. Nós sabemos que, né? Nós sabemos que existe um parágrafo de abertura e um de fechamento, e pronto. Tá? Nós precisamos o quê? Nós precisamos dizer o que nós vamos fazer em cada um, né? Mas eu não sei disso. Pula isso aqui, né? Eu não sei disso. Pula. Tá? Aí, vai para cá. Vai indo. Né? Então, é um pouquinho essa estratégia, né, que a gente tem. Então, um TCC, uma dissertação, uma tese é redigida a partir de um conjunto de restrições, né, de proibições que a gente adota, né? E, portanto, de uma forma, né? A gente precisa de uma forma. Era um pouco isso que eu queria falar para vocês, né? Não me estender muito, né? Alguns de vocês já conhecem essa história, né? Outros não, mas o importante é a gente exercitar esse tipo de mecanismo, né? E a gente controlar o tipo de texto, né? Eu tive diversas experiências, por exemplo, assim, a Maria já é muito regular, assim, né? Toda semana. Já a Mônica é mais, né? E a Mônica sentiu que quando ela retornava para o texto, depois de 1 mês, 2 meses, é muito difícil, né? Por quê? Porque você já está em outra ideia, né? Então, qual é que é a ideia? Esse mecanismo, sobretudo, é importante porque permite vocês acionarem rapidamente e desligarem rapidamente, né? Como hoje em dia a maior parte das pessoas é multitarefas, né? As pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, né? As pessoas não são só estudantes, trabalham, muitas têm família, outros se ocupam de outras atividades. Vocês precisam, né? Rapidamente entrar no texto e sair do texto, ou seja, vocês não têm condições
de esquentar todo dia durante 1h30, 2, para depois começar a trabalhar e produzir, né? Então, vocês precisam rapidamente saber onde é que eu estou. Eu estou ali eu estou trabalhando na primeira sessão do capítulo 3. Tá. Qual o parágrafo? Esse. O que eu preciso daquilo? Ponto. Tá? Então, esse plano de redação e o plano de fontes, ele é, de certa forma, uma cartografia, né? Ele permite cartografar o processo de construção da tese, né? Ele permite que vocês se situem, né? Mais rapidamente. Tá? Evita que a gente fique perdido nesse sentido, né? E auxilia a compreensão melhor, né? Eu estava pensando se não valeria a pena pedir por escrito as perguntas de vocês, né? Por exemplo, assim, vou orientar. Vocês têm direito a 3 questões, né? Pedir por escrito para vocês sistematizar na cabeça de vocês o que vocês precisam saber e o que vocês querem saber, né? Para forçar vocês a formalizarem as ideias na cabeça de vocês. Saber, bom, eu estou com esse problema e eu quero resolver esse problema, né? Em vez de ficar e deixar um pouquinho essa terapia de grupo que a gente faz, ou terapia acadêmica que eu faço com vocês, né? Mas não sei, vou pensar para frente isso, vou aprimorar essa ideia, né? Então, digamos que é um mecanismo que permite ligar rapidamente, né? Vocês têm 1 hora, vocês têm 1h30, você tem 2 horas, vocês já conseguem acionar se posicionar no texto e produzir, né? Vocês querem abrir a câmera de vocês para a gente conversar um pouquinho? Se vocês puderem, né? Vocês não estão assistindo no banheiro, alguma coisa assim? Tranquilo, né? Então, tudo certo com vocês? Giovanni está no parque de diversões. Denis está na floresta, né? E aí, deu de entender aí? Eu já percebi que eu tenho que arrumar umas coisas na minha tese, Matédio. Mas quando você colocou ali que na introdução de cada capítulo você coloca você meio que estipula uma ordem de como deve estar o capítulo, né? Para quando o capítulo tem a questão dos temas, funcionou, mas agora que eu estou lá no 6, que eu estou trabalhando categorias, agora eu percebi que eu não segui essa ordem como eu introduzi ali na introdução, que eu vou ter que sentar e reestruturar. Não. Evidentemente, é que nem o projeto de uma casa, né? O projeto é sempre uma promessa, né? Ele não pode engessar a coisa, né? Muitas vezes termina o dinheiro, você precisa adaptar as coisas, mas ele é um sistema de referência para vocês, que permite vocês trabalharem tranquilamente sobre os dados, né? E terem um controle, assim, importante é ter uma visão de conjunto da obra, né? Ter uma visão de completa da coisa, né? Então é um pouco essa a intuição em geral. Para vocês que são arquitetos, isso é já bastante intuitivo, né? Mas, né, tem que praticar, né? O Leandro se adaptou bem, né? O Giovanni também, né? Leandro está com quase a tese pronta, faltando o quê, Leandro? Mais
Quando é que é a entrega, Leandro? Falta o último capítulo, né? Quando é que é a entrega? Termina em março do ano que vem, né? Acho que em fevereiro do ano que vem a gente defende, né? Isso. Então tá super tranquila, tá bem montada. O Giovanni também foi bem, foi meio que atropelado ali pela Covid, né, Ju? Sim, mas aqueles diagramas que a gente fez desde o começo, até tô procurando aqui se eu acho, eles ajudaram muito. Uhum. Eu frequentemente com o Giovanni eu diagramava as sessões, né? Por exemplo, fazia assim, ó, um pouco. É isso que eu quero evitar, Leandro. Ter que borrifar para limpar o quadro. Então, né? Com o Giovanni nós usamos bastante, né? Fazia assim, ó. Isso aqui é o P1, né? A ideia vai para cá. Ela tem duas partes. Esse aqui é o P2. O P2 divide em duas partes. Esse aqui também, né? Aí aqui é o P2.1 ou P2A, P2B, né? E vai. Esse aqui é o P3. Pode conectar assim, a gente foi diagramando, né? Para algumas pessoas é mais fácil o visual, né? Do que o discursivo, né? Uma coisa importante também para vocês, a ideia, a primeira coisa, a curva do esquecimento, né? Vocês sabem, né? A gente esquece muito fácil, né? Que a gente aprende. E o plano de redação, né? Ele é mais ou menos assim, né? A curva do esquecimento, né? Depois vocês procuram na internet ali. Isso aqui é memória. Isso aqui é tempo, né? Então vai assim, ó, gente. Isso aqui é isso aqui é um dia. Aqui é, sei lá, 2 dias, uma semana. Vocês conseguem entender? Então a gente esquece muito rapidamente. O plano de redação nos permite a gente controlar. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, colocar dentro da cabeça, né? Como colocar dentro da cabeça, né? Tem 3 formas de colocar dentro da cabeça, né? Se não tiver uma memória química, se a gente não puder tomar a enciclopédia, se a gente não puder tomar a Wikipédia, como é que a gente vai colocar a Wikipédia dentro da nossa cabeça? Tem 3 formas. Primeira, lendo a Wikipédia. Segundo, vendo a Wikipédia. Terceiro, ouvindo a Wikipédia, né? Ou ouvindo, ou vendo, ou lendo, né? Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são sinestésicas, né? Que precisam anotar e coisa e tal, né? Precisam falar e assim por diante, né? Eu gosto muito de anotar, funciona bem para mim, né? Porque eu pratico há muito tempo. Mas vocês têm que colocar dentro da cabeça de vocês de um jeito, né? E quando entra dentro da cabeça, isso se acomoda em algum lugar, né? Quando a gente vai estudar uma coisa nova, é bem difícil, né? Porque a gente não tem pré-conhecimento. Então, né, a gente estuda cálculo, né, Leandro? A gente estuda, como é que é? Álgebra linear. É difícil quando você não tem nenhuma informação, faz muito tempo que você incorporou isso, não encaixa em lugar nenhum. Aí você vai retirar também, você tem que tirar de dentro da cabeça, né? Precisa retirar as coisas de dentro da cabeça para resolver os problemas também, né? Não adianta só colocar dentro da cabeça, você tem que extrair de dentro da cabeça. Então, o plano de redação ele também favorece essa estrutura dentro da cabeça de vocês, né?
Ele auxilia vocês a internalizar, né? Organiza o conjunto de informação de vocês, né? O conjunto de informação que vocês têm à disposição, né? E acomoda melhor as coisas. Beleza, eu estou lendo esse material aqui, esse material vai para o capítulo tal. Encontrei esse material aqui, eu não vou poder ler, mas vou deixar guardado que eu vou utilizar no capítulo 2, e assim por diante, né? Porque vocês vão pesquisando uma coisa, vocês vão achando outra, né? E isso também favorece o trabalho de vocês, né? Vocês, para não gerar retrabalho, sobretudo, para não fazer as mesmas coisas muitas vezes, né? Então, é um pouco nesse sentido a história que eu queria contar para vocês, um pouco a oficina nesse sentido, né? De auxiliar vocês a lidar melhor com esse processo da redação, principalmente as pessoas que têm pouca experiência nisso, né? Tá bom? Obrigada, Mated. O plano de redação também, eu lembro que quando eu terminei o meu da tese, eu mostrei para um doutorando e ele disse assim, mas isso aqui é uma tese com um plano hermeticamente fechado, quer dizer, você pode ter problemas e tudo mais, né? E eu não conseguia ver daquele jeito, eu via como que eu teria uma liberdade dentro daquilo que eu coloquei como restrição, como tu está usando essa palavra hoje, né? E também a outra coisa que eu não sou uma pessoa organizada. Por natureza, eu não sou. E o plano de redação, ele me organiza, ele me mantém numa linha de trabalho, como tu disse, semanal, pela própria existência dele estar ali e eu estar seguindo cada parte dele da forma como ele foi pensado, né? E, claro, outra coisa que a gente experimentou, a gente juntos, né, também é que não significa que ele está hermeticamente fechado, porque a gente teve que sentar e modificar algumas coisas nele, porque encontramos algumas dificuldades, né? Então, isso também é possível, né? Então, para mim, foi ótimo, foi ótimo. Obrigada. Eu tenho dito que as proibições libertam, né? Ou seja, paradoxalmente, se você não tem limites, você é prisioneiro das suas vontades, né? Então, eu acho que também funciona nesse sentido, né? Eu preciso muito de rotina, né? O trabalho acadêmico é muito de rotina, né? Você já se conhece o suficiente, pelo menos o Giovanni, o Leandro e a Maria, né? Vocês sabem que é rotina, né? Se a gente sai muito da rotina, né? Se a gente fica muito longe do texto, depois é difícil retomar ele, né? Dá mais trabalho para se posicionar onde é que está, coisa e tal. Então, é uma questão monótona, tediosa e muitas vezes maçante, né? E tu tem que fazer a mesma coisa. Tu sabe que aquele parágrafo, a única função dele é a transição, fazer uma ideia passar para outra, né? Mas tu tem que fazer aquele parágrafo e assim por diante, né? Então, sim, né, Maria? Você tem razão nesse sentido, né? Contraintuitivamente, né, as pessoas podem pensar que as restrições, né, elas limitam, mas na verdade elas te dão muito liberdade, né? Porque te permite controlar o processo, né? Então, essa intuição básica das restrições, eu cheguei não via Oulipo, via um compositor russo chamado Igor Stravinsky. Eu estava lendo a biografia dele e ele diz assim, olha, as proibições libertam.
Assim, eu demorei talvez um tempo para entender, e aí isso acabou fazendo sentido para mim à medida que eu fui vendo as dificuldades dos alunos. Por outro lado, também, eu percebia que os alunos tinham muita dificuldade de escrever, né? E eu sofria muito com isso, né? Porque o texto chegava muito assimétrico, né? Assim, o texto era muito instável, digamos assim, não tinha estabilidade o texto, né? Assim, chegava um parágrafo bom, 3 ruim, um parágrafo de uma forma, outro parágrafo de outro, e quando você ia trabalhar o texto, tu tinha que reescrever o texto inteiro, né? Ou seja, nós ia preparar o texto para uma produção, você tinha que reescrever o texto e acabava desistindo. Por quê? Porque era muito retrabalho, né? Vocês escreviam o texto, né? E eu tinha que reescrever o texto novamente, né? Então, e aí o Giovanni colocou aqui, vocês têm uma ideia aí de como eu trabalhei com o Giovanni, né? O tipo de estrutura que está aqui no chat, aí, não sei se vocês viram. Aí, para cada sessão, a gente fazia um diagrama desse sentido, né? É bastante interessante, né? Inclusive, vou baixar ele depois e usar como exemplo aqui de um case de sucesso aqui. Aí, né? Nesse sentido, né? Eu acho que funcionou também porque eu sou uma pessoa muito visual, assim, então eu tentei antes fazer com uma lista só, né? Ah, parágrafo 1, 2, 3, mas eu conseguia dessa forma, quando o professor sugeriu de fazer dessa forma, facilitou muito a minha vida, porque é aquilo, né? Eu posso estar no parágrafo 2, daí se eu ver alguma coisa lá do parágrafo 15, eu posso escrever e eu sei exatamente onde cada coisa vai estar depois. Porque muitas vezes, né, Giovanni, você está lendo um texto e a ideia, surge uma ideia para o parágrafo 15 e não para o parágrafo 2. Né? Ou vem um dado que tu não utiliza naquele momento que tu está lendo e tu utiliza mais na frente. Eu, por exemplo, eu nem penso os meus parágrafos de ordem vertical, né? Eu não escrevo eles na ordem vertical, eu escrevo eles na ordem horizontal, né? Uhum. Assim, vamos pensar mais como se fosse assim, né? Quando eu estou lendo um texto, né? Geralmente a gente escreve assim, né? P1, P2, P3, PN, né? Uhum. Eu faço o contrário, né? Faço assim. PN, né? Eu escrevo na horizontal, aí coloco, por exemplo, sei lá, 2 frases aqui, uma aqui, 3 aqui, aí leio um outro texto, né? Uma aqui, 2 aqui, uma aqui, né? E aí vai, eu vou montando o texto tudo ao mesmo tempo, mas eu vejo ele na horizontal, assim, colocando ele na horizontal, né? E não de forma sequencial. Aqui nós temos uma fórmula que eu vou chamar de sequencial, né? Enquanto que aqui o que seria aqui? Paralela, Ah, né? Tem 2 formas de compor o texto, né? Sequencial, paralela. Elas não são excludentes, né? Vocês conseguem entender? Você pode mesclar, mas a gente já... Não sei se vocês perceberam, aqui a gente criou uma coisa nova, né? Então, vamos sistematizar essa ideia, né? É como se fosse uma planilha de... A gente tem que escrever o texto, montar o texto, né? Uma estratégia de montagem, né?
de montagem do texto de forma bidimensional. Né? Nós temos o plano, o P1, né? O P2, o P3, P4, Pn. E nós temos o P1, P2, P3, P4, Pn, né? Que são os parágrafos, né? Então, isso aqui é a forma paralela. Essa aqui é a forma sequencial. Não é? Frequentemente a gente aprende no qual? A gente aprende no sequencial, faz um parágrafo, depois o outro, mas ele também pode ser montado no paralelo. Assim, né? Isso aqui vai para um próximo slide, tá? Obrigado. Né? Deu de ver aí? Sim. Ali foi... A gente criou uma forma meio ramificada, assim. É uma forma de bidimensional, porque a gente aprende numa forma sequencial, né, na escola. Primeiro escrevo uma ideia, depois outra, e assim por diante. Eles vão descendo assim, né? Como se a gente estivesse passando o page down num texto do Word, assim, ele vai passando de cima para baixo, né? E a gente não precisa necessariamente escrever de cima para baixo, uma forma sequencial. A gente pode fazer todos os parágrafos de forma paralela, né? E montando de forma paralela, para vocês sabem o tamanho do parágrafo, né? E também o tipo de linha, né? Uhum. Ô, Matédio, eu tava pensando aqui, eu acho que dá para fazer com o Django, aí usando o banco de dados, mas é numa interface web, para escrever com caixa de texto com limitação de caractere, dessa forma bidimensional. Poderia ser também, né? Eu acho que dá para fazer, e aí depois pensar em um jeito que ele convertesse para não sei se daria para o Word, mas talvez para bloco de notas já em formato de texto corrido daí. Pensando aqui. Vou dar uma olhadinha nisso. É uma questão de tentar, né? Não sei se eu conseguiria ter esse freio tão marcado, né? Mas, de toda forma, a ideia é que o texto ele possa ser construído da maneira menos torturante possível, né? Que escrever seja menos um sofrimento, né? Seja mais um... Então, a gente... Né? O grande problema de escrever para nós é que nós sabemos escrever. Escrever tá tão internalizado como falar, né? Não sei se vocês conseguem entender. Assim, falar a língua para vocês, o que é a língua para vocês? A língua para nós é o quê? É uma questão prática, né? A gente usa a língua, né? A gente não... Quando a gente vai falar, a gente simplesmente põe em operação o nosso módulo de linguagem, né? Está internalizada dentro da gente, está no nosso corpo, né? Porque às vezes que a gente for falar uma língua diferente é complicado, né? Se vocês aprenderem uma outra língua, inglês, francês ou mandarim, russo, é complicado. Por que é complicado? Porque você tem que traduzir, né? Você tem que pensar nela. Ela não está naturalizada, ela não está incorporada. O escrever
Está naturalizado. Eu peço para vocês escreverem algo, vocês acionam o módulo automático. Né? E esse exercício da oficina, isso que nós estamos fazendo, é pelo contrário, é desnaturalizar a redação, né? Fazer a redação se tornar mais consciente e menos intuitiva, né? Mais matédica. Hã? É mais matédica. Pô, isso é metodologia elevada ao cubo, né? Mas vocês tiveram sorte, né? Porque lá em 2014, o Luciano não estava, o Luciano e o Ivo estavam em pós-doc. A Patrícia estava doente. Então, eu acabei dando mais 6 disciplinas, né? Aí eu dizia para o pessoal que eles não tinham tido um curso de desenvolvimento regional, eles tinham tido um curso de metodologia avançada 2. Tu entende? Mais ou menos nesse sentido que era a coisa. Então, vocês tiveram sorte nesse sentido. Ou não. Ou eles tiveram sorte. Não, mas eu dava uma disciplina de... Não sei se tu era aluno já, Leandro, em 2014, não, né? Não, acho que eu entrei em 2015. A Maria era, né? A Maria era. Eu era. Tu te lembra que eu dava aula de manhã e de tarde? Uma aula de manhã expositiva e uma aula de tarde expositiva. 7 horas de aula seguida. Eu só ia para casa, tomava um banho, trocava de roupa para mudar o módulo e dava uma disciplina. Né? Mas então, galera, eu acho que é um pouco isso, né? Não sei se ajudou, se atrapalhou, ou se a gente tem que fazer outra, né? Ajudou, sim. Então, eu vou parar aqui a gravação.